fundada pelo apóstolo Paulo na ocasião em que ele esteve em sua segunda viagem missionária. Isso nós vemos em Atos capítulo 16, do verso 12 ao verso 14. E Paulo, ele agora escreve essa carta quando ele está preso em Roma, e ele recebe ali a visita de Epafrodito. Epafrodito, ele traz para ele notícias acerca da igreja, e também traz para Paulo coisas necessárias para a sua manutenção diária. Nós vemos isso no capítulo 4, aqui no verso 18, que diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo, ele tinha o desejo de enviar Timóteo para que pudesse estar indo à igreja de Filipe, a igreja dos filipenses, para auxiliá-los, fortalecê-los na fé. E Paulo também tinha a intenção de poder estar indo ali na igreja. Nós vemos isso no capítulo 2, o verso 19, no capítulo 2, o verso 24, onde diz: espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Verso 24: mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Semelhante às outras igrejas que foram aqui fundadas pelo apóstolo Paulo, esta igreja, ela também, após a saída do apóstolo Paulo, ali de ter fundado a igreja, ela recebeu a visita de falsos apóstolos, falsos mestres, que eles tinham como objetivo solapar o trabalho de Paulo, querer combater contra o apostolado dele, e querer então perseguir e enfraquecer a fé dos irmãos. No entanto, o Epafrodito, ele quando traz aqui o relato da igreja para Paulo, ele ali em Roma, ele preso, encarcerado, quando então Epafrodito vai conversar ali com Paulo, a notícia que Epafrodito ele traz é que, não obstante a visita desses falsos apóstolos, desses que estavam ali perseguindo a igreja, não obstante eles quererem enfraquecer a fé deles, eles estavam fortalecidos, eles estavam crescendo, tanto espiritualmente como também numericamente. Então, esta igreja, diferente de outras igrejas, é uma igreja que estava firme espiritualmente. Essa igreja de Filipenses, diferente das outras igrejas, é uma igreja que estava crescendo também em número, e isso era algo que fez com que Paulo se agradasse e enaltecesse realmente a fé e a disposição dos irmãos. Uma outra característica também da igreja aqui dos Filipenses é que essa igreja, ela sempre investiu financeiramente no ministério do apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha realmente um carinho diferenciado para com essa igreja. Em várias localidades onde Paulo passava, ele podia contar com a igreja de Filipe, que estava ali auxiliando a Paulo financeiramente. Nós falamos aqui em outra ocasião, no capítulo 1, mas os versos anteriores, nós vimos aqui que Paulo, ele mostrou que as prisões no qual ele havia passado, havia contribuído para que o evangelho pudesse vir a se expandir. É o que Paulo fala aqui no contexto anterior. Paulo, ele também fala de pessoas mal intencionadas, que queriam estar anunciando a Jesus Cristo, para que através disso viesse estar fazendo com que as perseguições em relação a Paulo viesse a aumentar. Então eram pessoas mal intencionadas que estavam também ali pregando o evangelho. E por fim, Paulo, ele demonstra a sua confiança e a sua esperança em Deus. Isso nós vimos no contexto anterior. Vamos agora aqui no verso 22. Eu gostaria que os irmãos, na medida que nós fôssemos desenvolvendo aqui o texto, os irmãos com as suas Bíblias abertas pudessem ali acompanhar. Então nós estamos aqui no capítulo 1, o verso 22. Ele diz assim: mas se o viver na carne me der fruto na minha obra,
não sei então o que eu deva escolher, mas se o viver na carne. Normalmente essa palavra, viver na carne, ela denota a vida pecaminosa, ela denota aquela natureza adâmica, aquela condição do homem em pecado, quando mostra que está na carne, vivendo na carne. Mas aqui o sentido, ele não é esse. Paulo aqui não está falando em relação à sua natureza pecaminosa. Paulo, ele está falando da sua condição enquanto homem, da sua condição humana. O que Paulo ele quer mostrar é a diferença que existe em relação à vida celestial. Então, ele comparando as duas condições em relação à celestial, onde nós temos o nosso corpo glorificado, onde estaremos ali com o Senhor, em relação ao viver aqui no mundo, ele traz como que tivesse de uma forma menosprezando essa condição nossa relacionado à condição celestial. E ele diz, então, o viver aqui na carne, essa carne, essa natureza inferior comparada à nossa natureza celestial que nós iremos ter. E ele continua então, mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Paulo aqui ele tem uma dúvida em relação à escolha que ele deve fazer, se ele deveria continuar aqui neste mundo, vivendo aqui nessa natureza terrena, ou então estar indo para o céu, partir e estar indo para o céu. Existe aqui essa dúvida, mas a dúvida de Paulo, ele recai no que diz respeito ao que ele podia estar fazendo aqui, em relação ao que ele poderia, enquanto apóstolo, enquanto ministro, estar desenvolvendo o seu ministério. O amor dele para com a igreja que faz com que ele tenha dúvida. Então, ele diz aqui, mas se eu viver na carne, se eu estar aqui ainda entre os irmãos, me der fruto na minha obra, se eu, enquanto estiver aqui entre vocês, fazer com que o meu trabalho, o meu ministério venha edificar a igreja, aí recai a sua dúvida. Eu não sei o que eu deva escolher. Eu não sei então qual é a opção, qual é a proposta que eu deva tomar. Vamos lá no verso 23. Ele diz, de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas de ambos os lados eu estou em aperto. O sentido aqui é como que Paulo estivesse em um beco sem saída. Em ambos os lados eu estou em aperto. Paulo ele tinha realmente uma dúvida severa. Ele tinha que tomar uma decisão e ele estava em um beco sem saída. Ele não sabia qual seria a decisão que ele deveria tomar. Mas essa dificuldade em escolher estava não em relação à alegria que ele pudesse ter aqui no mundo, ou algo que o mundo poderia proporcionar para ele. A dificuldade dele tomar essa decisão não era em relação a ele comparar a vida terrena em relação à vida celestial, mas a dúvida dele recaía pelo fato dele poder fazer obra, e a sua obra produzir fruto, e edificar a igreja, e poder contribuir para o crescimento da igreja, ou em relação a ele ir para o céu. Era essa a dúvida de Paulo. Aqui no mundo, não havia nada que estivesse fascinando a Paulo, não havia nada em que Paulo não tivesse interesse de ficar aqui, mas ele tinha uma dúvida em relação ao seu ministério, no qual poderia trazer o crescimento para a igreja, poder dar fruto em relação a poder ir para o céu. O que estava em jogo é o amor que ele tinha pela igreja, o fato dele poder edificar e contribuir para o crescimento da igreja. O verso 23 ele continua, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Por fim aqui, Paulo ele declara o seu desejo. Na verdade, o que havia no coração de Paulo,
a sua real vontade, o seu desejo, ele realmente queria partir, ele queria realmente ir e estar com o Senhor. Eu gostaria que nós pensássemos aqui sobre essa palavra partir. O sentido aqui de partir seria morrer. Isso é algo que nós deveríamos estar nos confortando em relação à nossa esperança, em relação ao que nós cremos, em relação ao que existe a nossa fé. Nós temos a convicção que a morte não é um fim último. Nós temos a convicção, de acordo com a Escritura Sagrada, que o Senhor Jesus Cristo, Ele foi nos preparar morada. Então, nós nos confortamos com a certeza de que ao partirmos, ao morrermos, nós temos então o céu. O Senhor Jesus Cristo estará nos esperando, estaremos em uma comunhão mais íntima com Ele, e é isso que deve confortar os nossos corações. Isso também nos conforta quando um irmão parte, quando alguém que nós também amamos, eles partem no Senhor. O que nos consola é a certeza que essa pessoa está em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus ela está nos céus com o Senhor. Paulo então ele diz, ele tinha esse desejo de partir, esse desejo de estar em plena comunhão com Deus, porque isto era ainda muito melhor. Nós nos consolamos nessa certeza de que a morte não é um fim último, mas nós temos essa convicção de que o Senhor foi nos preparar morada, e ao partirmos, ao morrermos, nós estaremos com Ele, e isso, de acordo com Paulo, é ainda muito melhor. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 55 ao verso 57 diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos Jesus quando ele estava na cruz, o ladrão que estava do seu lado teve um encontro com Jesus Cristo, e essas são as palavras que nós vemos ali em Lucas capítulo 23, do 42 ao 43, que diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então esse partir, esse morrer, é essa convicção que nós temos, o consolo que nos alegra é que estaremos no paraíso, estaremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao verso 14 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, acerca dos que partem, acerca dos que dormem, dos que morrem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então esse é o nosso consolo, a nossa convicção, é a nossa esperança de que nós temos uma condição melhor. E Paulo, ele mostrou o que na verdade ansiava o seu coração, aqui no verso 23. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, estar com Cristo. O desejo dele de partir, de morrer e estar no paraíso, isso ainda é muito melhor. Vejamos agora o verso 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Novamente, Paulo ele declara que a única coisa que levaria ele a ficar aqui, ainda que ele entendesse que o céu é melhor, ainda que ele entendesse que partir e estar em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, isso ainda é muito melhor, ainda que ele entendesse que não tem nada aqui na terra que poderia fazer com que ele ficasse, a não ser o seu amor pela igreja. Então ele coloca aqui que é isso, a única coisa que o forçaria a ficar, é porque ele entende que seria importante ele auxiliar a igreja. Ele diz então no verso 24: mas julgo mais necessário, por amor de vós, por causa da igreja, em virtude
dele poder auxiliar a igreja, ele então ficar aqui na carne, ou seja, continuar aqui neste mundo. Irmãos, Paulo ele declara que ele estava disposto a se sacrificar por amor à igreja. Ele estava disposto a renunciar o céu por amor à igreja. Ele estava disposto a ficar aqui, ainda que nesse mundo não tenha nada que ele apreciasse, mas por amor à igreja, ele estava disposto a ficar aqui. Ele entendia que era necessário estar aqui, continuar aqui, por amor à igreja. Algo que nós deveríamos pensar em relação a nós também, o quanto nós estamos dispostos a renunciar por amor à igreja, o quanto nós estamos dispostos a nos despojar deste mundo por amor à igreja, o quanto nós estamos entendendo que o nosso ministério, os dons que nós temos, os talentos que nós temos, pode ser de fundamental importância para o crescimento e para a edificação da igreja, e nós estarmos dispostos a colaborar, a colocarmos a favor da igreja o que nós temos recebido do Senhor para auxiliar no crescimento da igreja. Paulo, ele estava disposto a se sacrificar, a ficar, a permanecer aqui, e a única coisa que o fazia ficar aqui era o seu amor pela igreja. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15 diz: eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. Era esta o que norteava, a conduta que norteava a vida do apóstolo Paulo. Ele se gastar e se deixar ser gastado, conquanto ele edificava e pudesse abençoar os irmãos e puder levar a igreja a ser edificada. Romanos capítulo 9, verso 3 diz: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são os meus parentes segundo a carne. É Paulo mostrando a disposição dele em renunciar à sua própria vida, conquanto ele pudesse abençoar, edificar a igreja. Nós vemos essa mesma disposição que houve também em Moisés. Êxodo capítulo 32, do verso 31 ao verso 32 mostra: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. É essa disposição de Moisés, essa disposição de Paulo, de poder renunciar à sua própria vida, conquanto ele pudesse edificar, abençoar, se dispor a favor da igreja. É algo que nós não temos mais visto em nossos dias. Na verdade, as pessoas, elas desejam vir para a igreja para que aqui elas recebam e não elas doem. Elas vêm para a igreja para ter momentos agradáveis. Elas vêm para a igreja para que a igreja os auxilie, para que a igreja faça para com eles, mas não estão dispostos a vir para se dedicar a favor da igreja, para se renunciar a favor da igreja. Não estão se dispostos a diminuir com quanto que Cristo seja exaltado na vida deles e com isso os irmãos cresçam. As pessoas não estão dispostas a deixar os seus pecados, não obstante isso causar mau testemunho. Elas querem o seu proveito próprio, elas querem, conquanto que elas estejam bem, conquanto que elas estejam felizes, é isso que importa. Mas o que nós aprendemos aqui do exemplo do apóstolo Paulo é o contrário. Na verdade, ele renunciar, ele poder estar aqui, não obstante o desejo dele de partir, mas o único motivo que fazia ele ficar aqui era o seu sacrifício pela igreja, o renunciar a favor da igreja. Vejamos agora o verso 25: e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo vosso. E tendo esta confiança, o sentido aqui é: eu estou convencido disso. Paulo, ele estava convencido
ele tinha a certeza que o melhor a fazer é ficar por causa do objetivo que iria resultar dele ficar. Era o crescimento da igreja, era o progresso, era o avanço que os irmãos eles teriam na fé. Ele se convenceu disso, ele tinha a certeza que o melhor a fazer era ficar. Ele estava confiante, ele tinha convicção acerca disso. O verso 25: e tendo esta confiança, e tendo esta convicção, eu sei que vou ficar, eu estou certo disso, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da vossa fé. E Paulo, ele entendeu que o melhor a poder fazer era estar aqui e não partir, conquanto que a igreja iria ser edificada, conquanto que os irmãos iriam ser abençoados. O verso 26: para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Eu entendo que uma outra tradução, que seria aqui uma alternativa, parafraseando aqui essa frase, para nós entendermos melhor, poderia ser o verso lido da seguinte forma: a fim de que por minha causa a vossa exultação seja abundante em Cristo Jesus, em vista da minha presença convosco novamente. A ida de Paulo entre eles seria um instrumento na mão de Deus, no qual Deus iria usar a Paulo para que os irmãos se regozijassem, para que os irmãos pudessem exultar em Cristo. Deus iria usar a Paulo, o ministério de Paulo, o instrumento na mão de Deus, para que através da vida deles, da vida do apóstolo Paulo, os irmãos iriam exultar em Cristo Jesus. O verso 27: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Paulo mostra que, independente da presença deles, eles deveriam portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, e mostra como isso deveria ocorrer. Olha aqui no verso 27, ou seja, no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. O que o Paulo ele está requerendo aqui da igreja é que eles tivessem aqui uma dupla unidade, tanto uma questão de espírito como uma questão na alma. No espírito aqui, quando ele fala no mesmo espírito, é que tenhamos o mesmo ponto de vista no nosso entendimento, nossa razão, no nosso conhecimento. A palavra ânimo aqui, no original seria alma, e quando ele fala aqui no mesmo ânimo, é que sejamos unidos no coração ou na vontade. A nossa unidade, ela tem aqui um objetivo único, é nós combatermos pela nossa fé. O que nós temos que entender é que todos nós temos o mesmo inimigo em comum, e todos nós temos a mesma guerra no qual nós devemos travar. Com isso, nós temos que nos unir em vontade, na nossa alma, como também nas nossas escolhas, no nosso entendimento. E quando nós estamos unidos enquanto igreja, nós somos mais fortes. E por sermos mais fortes, através da nossa unidade, nós temos condições de combater contra o nosso inimigo, que é o mesmo, que é um inimigo comum, a nossa mesma guerra, que também é comum. Então, a igreja, mais do que nunca, ela tem que se predispor a essa unidade. A unidade de alma, de vontade, dos seus desejos, mas também unidade no seu entendimento, nas suas escolhas, no rumo que vai traçar os seus pontos de vista. É a partir então dessa unidade, onde nós estamos combatendo contra o mesmo inimigo comum, e para nós termos mais força em relação à nossa fé, é através da unidade. É isso que Paulo ele coloca aqui no verso 27.
Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer estejais ausente, ouça acerca de vós, que estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Pela fé do Evangelho. O verso 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, os que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, é isto de Deus. E em nada vos espanteis dos que resistem. O contexto histórico aqui ele mostra que a igreja ela sempre sofreu perseguições. O próprio momento em que Paulo ele fundou a igreja foi envolto à perseguição. Ele havia liberto uma jovem que tem espírito de adivinha, e isso resultou no seu encarceramento. Paulo ele foi açoitado juntamente com Silas, e depois ele está ali encarcerado. Paulo, no momento em que ele está escrevendo essa carta, também é um momento de cárcere, ele está preso em Roma. E Paulo então ele mostra aqui no verso 28, em nada vos espanteis dos que resistem. É como que ele estivesse dizendo, que não obstante essas perseguições que ocorreram depois da minha saída, que ocorreram enquanto eu estiver entre vocês, essa perseguição que está havendo aqui comigo, visto que eu estou aqui encarcerado em Roma, que essas perseguições, elas não venham intimidar os irmãos, não venham fazer com que através das perseguições, vocês deixem de perseverar. Não se intimidem por causa das perseguições. É importante nós entendermos que perseguição, ela faz parte da vida cristã. Deus, Ele nunca nos prometeu uma vida fácil. O que Ele nos prometeu foi um final feliz. É lá no céu, onde nós teremos um corpo glorificado. É lá no céu, onde as nossas lágrimas serão enxutas. É somente lá no céu, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Lá no céu. Enquanto nós estarmos aqui, importa que por muitas tribulações, nós entremos no reino de Deus. Então, Paulo ele diz aqui, em nada vos espanteis dos que resistem. Que essas pessoas que estão nos perseguindo, que estão resistindo ao Evangelho, esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, que nada disso possa intimidá-los em relação ao seu avanço na fé, em relação à sua disposição de servir ao Senhor. Que isso não venha levá-los a assim dispor a buscar a Deus e continuar firme no Senhor. Ele continua no verso 28, o que para eles na verdade é indício de perseguição, mas para vós de salvação, e isso de Cristo. Olha como é interessante a forma como Paulo ele coloca o sentido aqui da perseguição. Ele mostra que o fato desses falsos apóstolos, desses judeus estarem perseguindo ali os irmãos, isso caracteriza, isso denota, isso é uma prova de que eles não são de Deus, e que eles não têm Deus em suas vidas. Por isso eles estão perseguindo a igreja. Se eles estão te perseguindo, se eles estão avançando contra a igreja, é porque eles não têm Deus em suas vidas. E por outro lado, Paulo ele coloca, se vocês estão sendo perseguidos, isso é uma característica, isso é uma evidência, isso é uma demonstração de que Deus está com vocês, e de que vocês são de Deus. A perseguição então, ela mostra quem é de Deus e quem não é de Deus. Olha o verso 28, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. A perseguição, o fato de eles estarem perseguindo a igreja, é um indício, é uma característica, é uma demonstração que eles estão perdidos, que eles não são de Deus. Sempre que você recebe uma afronta entre pessoas que estão te perseguindo por causa da sua fé, por causa da sua convicção em relação a Jesus Cristo, essas pessoas que estão perseguindo a você, é uma demonstração que eles estão perdidos, é uma demonstração que essa pessoa não tem Deus em sua vida, é um indício de perdição. Ele continua, mas para vós, de salvação, é isto de Deus.
Ou seja, a perseguição, o fato de você sofrer perseguição, é um indício, é uma característica que você é uma pessoa salva, e isto de Deus, da parte de Deus. Se nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo afrontados por causa da nossa fé, isso é um indício, é uma característica, é uma demonstração de salvação de Deus. Mateus capítulo 5, o verso 10: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O verso 29: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Esse verso é maravilhoso, e algo assim que normalmente nós não percebemos no que diz respeito às perseguições que nos assolam. O sentido aqui seria de um dom, de uma graça da parte de Cristo, onde Paulo, ele coloca aqui no mesmo pé de igualdade, tanto a fé quanto a perseguição, onde ele mostra que ambos, tanto a fé como a perseguição, são dons outorgados por Deus, no qual nós não merecemos. Veja bem, nós cremos que Deus, ele tem o controle de todas as coisas, que o nosso Deus é soberano, assim como nós acabamos de entoar cântico a ele de adoração, falando sobre a soberania de Deus. Nós cremos que Deus, ele está no controle de todas as coisas, que tudo foi criado por ele, e todas as coisas são sustentadas por ele, e ele está em seu trono, e a partir do seu trono, todas as coisas acontecem em virtude de sua determinação, porque Deus, ele é soberano. Com isso, Paulo, ele coloca aqui que as perseguições também são manifestações da graça de Deus sobre as nossas vidas, que sempre contribuem para o nosso bem, que nada do que acontece conosco, nem mesmo as perseguições, fogem do controle, da soberania de Deus. Olha aqui o verso 29: porque a vós vos foi concedido, foi dada essa graça, porque a igreja, a nós, nos foi dado esse dom, algo que nós não merecíamos, foi nos outorgado esse privilégio, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, a fé nos foi dado como um dom, como uma graça de Deus, não somente crer nele, como também padecer por ele. O padecer e a fé são graças que Deus outorga à igreja, para que através então da nossa fé, como também através das perseguições que nos assolam, Deus possa usar para nos edificar, para levar a nós ao crescimento, para fortalecer a nossa fé e para fazer com que nós nos acheguemos mais a Ele. Diante disso, nós temos que entender que até mesmo os sofrimentos são evidências da graça de Deus. Assim nós devemos reconhecer que as perseguições são assim como benefícios vindos da parte de Deus para as nossas vidas. Nada ocorre conosco em que Deus não esteja no controle, e até mesmo as perseguições Deus assim administra para o nosso bem, para que nós sejamos edificados através delas. Romanos capítulo 5 verso 3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. 2 Coríntios capítulo 4, o verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. São as tribulações, ela produz em nós o peso de glória. A tribulação, ela produz em nós a perseverança. Deus, ele usa
como essa disposição de graça, esse favor no qual nós não merecemos, o sermos então perseguidos, para que através desse instrumento, dentro dos propósitos de Deus, nós sejamos então fortalecidos. Gostaria que você guardasse esse verso em seu coração, entendesse que Deus está no controle de tudo, e que nada ocorre sem que Ele estivesse administrando, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Novamente, vamos ler aqui o verso 29. Porque a vós vos foi concedido, vos foi dado, uma graça que foi otorgada a cada um de nós, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Se nós estamos padecendo por ele, foi uma graça que nos foi otorgada em relação a Cristo, como um favor dele. Então receba as coisas que vêm sobre a sua vida, com a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Algo que nós não sabemos é o que vai ocorrer conosco no amanhã, o porquê das coisas, mas nós não precisamos de ter essas respostas. Nós precisamos tão somente confiar em Deus, não ficar questionando, murmurando por que isso está nos ocorrendo, mas confiarmos que Deus está sentado em seu trono e controla todas as coisas. O verso 30, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Paulo agora ele estimula a igreja a seguir o seu exemplo. Paulo ele diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Que através do meu exemplo, da minha conduta, através do meu estilo de vida, que vocês possam estar combatendo assim como eu estou combatendo. Algo que nós estamos precisando mais em nossa igreja é podermos falar como Paulo fez. Que vocês possam ter a conduta, seguindo aqui o meu exemplo, que através do meu estilo de vida, essa seja a forma que vocês possam conduzir as suas vidas. Normalmente a gente diz, não olhe para mim, olhe para Cristo. Não olhe para mim, mas olhe para Jesus. Mas Jesus, ele é visto através das nossas vidas. É através do nosso comportamento que nós refletimos a Cristo, que exalamos o bom perfume de Cristo. Então verdadeiramente as pessoas deveriam olhar para nós, porque nós estaremos refletindo a Cristo através das nossas condutas. Filipenses capítulo 4, verso 9 diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 1 Coríntios 11, verso 1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo, ele chama a igreja a seguir o exemplo dele, e que nós também podemos falar um para os outros, que o nosso estilo de vida seja um exemplo para que os outros possam seguir. Terminando então esse texto, algumas lições que nós podemos tirar aqui. A primeira é que a única coisa que deveria nos estimular a ficar aqui seria o nosso amor pela igreja. No mundo não tem nada que realmente traga desejo de nós estarmos aqui. Tudo isso é uma ilusão, tudo isso é passageiro. Que venhamos almejar realmente o céu, estarmos nessa comunhão plena com o Senhor Jesus Cristo. Mas se há algo que nos estimula a estarmos aqui, é o amor pela igreja. Em segundo lugar, a igreja deve estar unida e assim se fortalecer na fé para combater o nosso inimigo comum. Isso foi dito ali por Jesus Cristo, mostrou realmente a unidade. Ele mostrou isso na sua oração sacerdotal. Nós devíamos cada vez mais entendermos a necessidade de renunciar ao nosso eu, os nossos desejos, conquanto viéssemos amar o nosso irmão e ser um testemunho para ele, e assim nos unirmos. Unidade requer renúncia. Unidade requer renúncia. E que nós possamos renunciar o nosso eu, conquanto venhamos nos unir quanto igreja, para que em unidade venhamos nos fortalecer contra o nosso inimigo comum. Em terceiro lugar,
Tribulação faz parte da vida cristã, e na soberania de Deus, Ele a usa para o nosso bem. Cremos no Deus que é soberano, que está sentado em seu trono e controla todas as coisas, e que tudo que ocorre conosco não fugiu do controle de Deus, e que as tribulações que por vezes ocorrem, as aflições que vêm sobre nós, Deus Ele tem os propósitos de através dela usar para a nossa edificação. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças pelo que o Senhor nos revela através da sua palavra, e que essa revelação possa nos ajudar a entender os teus propósitos e crescermos, ó Pai querido, mais dentro dos teus planos, da tua vontade. Ajuda-nos, ó Pai querido, a amar mais a tua igreja. Ajuda-nos, ó Pai querido, a estar mais sujeito a todas as coisas que acontecem conosco e não nos murmurarmos, mas entendermos que o Senhor está no controle de tudo. Ajuda-nos, ó Pai, nos unirmos uns com os outros. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ser um instrumento teu para abençoar uns aos outros. Eu agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém.